Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, hoje eu quero estar falando um pouco sobre o Sinédrio. Nós vamos estar fazendo uma leitura no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 57 ao 68. Um dos casos mais emblemáticos e mais relevantes notificados pela história foi, sem dúvida, o julgamento do nosso Mashiach Yeshua. Personagem universalmente conhecido, porém a sua prisão, o seu julgamento e condenação foram permeados de ilegalidades, nulidades e ofensas aos basilares princípios do direito. Verdadeiro assassinato pelo poder estatal, ok? Importante a gente falar isso antes de iniciar aqui a leitura. A gente vai estar lendo aqui a passagem de Yeshua diante do Sinédrio, que fica em Mateus, como eu já falei, capítulo 26, versículo 57 e 68. Depois a gente vai estar falando mais detalhes sobre o Sinédrio. E os que prenderam a Yeshua o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando-se, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Yeshua, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Yeshua, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se és tu o Filho de Deus. Disse-lhe Yeshua: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam e disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas. E outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Profetiza-nos, Yeshua, Cristo, quem foi que te bateu? Enfim, irmãos, a gente acabou de fazer aqui a leitura da passagem onde nosso Mashiach esteve aqui diante do Sinédrio, e agora a gente vai estar lendo aqui uns detalhes de como essa corte funcionava. O Sinédrio, Sanhedrin, era a corte suprema da lei judia, com a missão de administrar justiça, interpretando e aplicando a Torá, Pentateuco ou Lei de Moisés, tanto oral como a escrita. Exercia simultaneamente a representação do povo judeu perante a autoridade romana. De acordo com a antiga tradição, tinha 71 membros, herdeiros, segundo se supunha, das tarefas desempenhadas pelos 70 anciões que ajudavam a Moisés na administração da justiça, além do próprio Moisés. Desenvolveu-se integrando representantes da nobreza sacerdotal e das famílias mais notáveis, possivelmente durante o período persa. É mencionado pela primeira vez
ainda que com o nome de Gerousia, ou seja, Conselho dos Anciões, no tempo do rei Antíoco III da Síria, tá? 187 a.C. Com o nome de Sinédrio está comprovado desde o tempo do rei Hircano II, tá? De 63 a 40 antes de Cristo. Nesses tempos era presididos pelo monarca Asmoneu, que era também sumo sacerdote. Herodes o Grande, no começo do seu reinado, mandou executar grande parte de seus membros, 45, segundo Flávio Joséfo, ok? Porque o conselho atreveu-se a recordar-lhe os limites dentro das quais devia situar-se seu poder, substituindo-os por personagens submissos aos seus desejos. Durante seu reinado e depois do tempo de Arquelau, teve limitada importância. Na época dos governadores romanos, inclusive na de Pôncio Pilatos, o Sinédrio exerceu de novo suas funções judiciais em processos civis e penais, dentro do território da Judéia. Nesse momento, suas relações com a administração romana eram tensas, e o relativo âmbito de autonomia que lhe foi otorgado estava em consonância com a política romana nos territórios conquistados. A gente vê, né, irmãos, que quanta injustiça, né? Só porque ali aqueles que integravam a corte não concordaram, mandou matar. Simples assim. E colocou pessoas submissas a eles. Não é diferente da politicagem de hoje em dia, né? A gente já viu isso aí acontecendo várias vezes, né, na nossa política atual. Enfim, eu vou terminar por aqui. Eu tenho certeza que esse áudio vai somar conhecimento, vai agregar conhecimento a todos. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.